Ok, vamos ao estudo da lição falando sobre a questão da segunda morte, como a segunda morte vai influenciar muito a vida dos salvos, porque a ideia é que todos sejam salvos, mas haverá um grande grupo que a Bíblia fala que será como a areia do mar, os perdidos, que estarão assim mortos durante o milênio e depois do milênio eles vão ressuscitar. Que coisa interessante, triste. Vão ressuscitar, vão receber a ordem divina para ressuscitar, eles irão ressuscitar e depois vão morrer eternamente. É o que a Bíblia chama de segunda morte. Não vai ter nenhuma chance dessas pessoas assim evitarem esta condenação executiva, Deus executando a morte de todos os pecadores. Deus não gostou nunca de exterminar a sua criação. Mas os seres humanos, eles têm uma tendência tão grandiosa para o mal, que muitas vezes eles se apaixonam pelo pecado e acabam então morrendo pelo pecado. Um homem que cuidou de uma grande serpente num circo, ele fazia um espetáculo. Ele levava para o palco aquele grande réptil colocado numa gaiola, e a gaiola era aberta, e ele estalava o dedo, e então aquela cobra imensa se deslizava pelo palco para espanto das pessoas e surpresa de todos os admiradores. Aquela cobra se enrolava no corpo dele. Ele ficava apenas com a mão direita para fora. E então estalava o dedo e a cobra desenrolava e voltava para a jaula. Uma noite, num espetáculo, todos ficaram surpresos, porque ele estalou o dedo, a cobra deslizou pelo palco, enrolou no corpo dele, ele ficou com a mão para fora, estalou o dedo uma vez, duas, três, quatro, e ele percebeu que a cobra estava apertando os anéis em volta do corpo dele. Ele começou a gritar, as pessoas foram para cima, os assistentes e as pessoas até do auditório, tentando tirar aquela cobra do corpo do homem, mas ouviu-se o barulho de ossos esmagados e a cobra matou o seu treinador, aquele homem que apresentava, e ela voltou para a jaula depois disso. Aquele homem brincou com essa serpente durante muitos anos, mas ela, de forma traiçoeira, o matou em apenas alguns segundos. O pecado é como essa serpente. A pessoa se apaixona, a pessoa utiliza o pecado como uma forma de prazer, uma válvula de escape, mas no final o pecado vai levá-lo para a segunda morte. Num cemitério polaco existem muitas pedras sobre as sepulturas de pessoas que são chamadas de pessoas indigentes. Não quiseram que o nome fosse colocado em nenhuma placa. Eles acreditavam que quando o anjo vier para chamar as pessoas para a grande execução, não terá nomes e o anjo não vai saber a quem chamar. Isso é um engano das pessoas de que não conhecem as Sagradas Escrituras, porque diz que a voz do arcanjo chamará, a voz de Jesus chamará os mortos ímpios, e eles terão que ressuscitar diante da ordem do Criador. E então, vivos pela ressurreição, eles então ouvirão a sentença divina e então passarão pela segunda morte. Pergunta número 5. Os textos de Malaquias, Apocalipse, nos mostra que o juízo executivo será real e que a segunda morte ela vai acontecer. Como os pecadores e o pecado serão eliminados? Vamos então ao texto bíblico, Malaquias 4, verso 1, porque eis que aquele dia vem ardendo como fogo, como fornalha, e todos os soberbos e os que cometem impiedade serão como a palha, e no dia que está para vir, que os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que dessa execução não restará nem raiz, nem ramo. Malaquias não foi muito claro, Deus pediu que ele escrevesse que o dia do Senhor vem ardendo como uma fornalha e os pecadores irão ser exterminados para sempre. Apocalipse 20, 14 e 15 diz assim: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, de sorte que morreu eternamente. Apocalipse 21, verso 8, mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. E assim, João qualificou as pessoas que farão parte dessa segunda morte. Então, para a pergunta, como os textos nos mostram a segunda morte e o que acontecerá?
Resposta: a natureza da ação executiva de Deus com a segunda morte será de forma eterna. O fogo será eterno e consumirá de forma definitiva. Como o pecado teve início no jardim, o pecado vai ter fim no lago de fogo, ou seja, na execução de Deus com fogo e enxofre, de maneira que nunca mais aparecerá o pecado no universo. Se a cena da ressurreição dos justos, a transformação dos vivos e o encontro com Jesus nos ares chamou a atenção dos ímpios, agora, com certeza, a execução dos ímpios é que chamará a atenção dos salvos. Agora, no juízo executivo, todas as pessoas poderão ver como Deus foi bondoso em querer salvar essas pessoas. E que Deus não se alegrará com a morte das pessoas. As pessoas serão responsáveis por aquilo que elas praticaram. E elas serão responsáveis pela rejeição que fizeram do perdão e do evangelho da salvação. Finalmente, o Senhor Deus poderá declarar com toda a autoridade: o pecado está extinto para sempre do universo. Ellen White, no livro Grande Conflito, página 673, escreveu o seguinte: enquanto a terra estiver envolta nos fogos da vingança de Deus, os justos habitarão com segurança a santa cidade. Sobre os que tiveram parte na primeira ressurreição, a segunda morte não tem poder. Ao mesmo tempo em que Deus é para os ímpios um fogo consumidor, ele é para os salvos um escudo protetor. Grande Conflito, página 673. Deus então fará essa obra de extermínio. Infelizmente, milhões de pessoas passarão por essa ação executiva. O costume hoje não é feito de forma atual, mas no passado o exército americano fazia uma cerimônia de expulsão de uma pessoa por má conduta. E era uma cena interessante. Os pelotões se colocavam apostos, cada um com a sua arma sobre o ombro, e um oficial vinha com o ofensor, com a pessoa que ia ser expulsa do exército, e então o oficial lia em voz alta o motivo ou os motivos pelos quais aquela pessoa estava sendo expulsa. Havia uma corneta tocando a marcha fúnebre, e essa pessoa culpada, ela desfilava na frente dos pelotões. E à medida que ela passava, os pelotões viravam as costas para essa pessoa, que era uma pessoa que estava sendo expulsa por má conduta. Dessa maneira, a pessoa se sentia humilhada por aquilo que havia feito e também pela expulsão do exército. E assim, a pessoa saía para fora, como um cidadão comum expulso das forças armadas. O Senhor Deus, Ele não quer que nós sejamos expulsos do céu. Ele não quer que nós percamos a vida eterna. Ele deseja que alcancemos a plenitude de sua salvação, ter a vida eterna por toda a eternidade. Por isso, a palavra de Deus diz: convertei-vos dos vossos maus caminhos. Seu coração anela por nós. Nós somos a paixão de Deus. Deus é apaixonado por todos nós. Ele anela evitar que sejamos expulsos ao som da trombeta da sua família no dia do juízo, para sermos destruídos no lago de fogo. Hoje, Deus então nos dá o dia da oportunidade. Por isso, diz o apóstolo, hoje é o dia aceitável, dia da salvação. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Pensemos nisso e aceitemos o seu amor, porque Deus não quer executar sobre nós a segunda morte. Deus abençoe. Temos uma quinta-feira abençoada na presença do Senhor. Fique com Deus. Amém.